Olá a todos, bem-vindo a mais um APJOF Info. Hoje vamos falar de um tema que ainda é um pouco tabu entre a comunidade dos doentes de dor crónica, que é a sexualidade, e para isso temos aqui a psiquiatra formada em sexologia clínica, a doutora Irina Carvalho, que nos vai aqui ajudar a esclarecer aqui algumas dúvidas, alguns mitos e esperamos que seja útil. Bem-vinda, doutora, obrigada. Muito obrigada, olá Joana, e boa tarde a todos. Pronto, as apresentações já foram feitas, o meu nome é Irina Carvalho, eu vou-lhe falar de uma forma relativamente sumária e espero que compreensível sobre fibromialgia e sexualidade. Não me quero estender em grandes considerações teóricas, aquilo que achei que fazia sentido era de facto falar de algumas questões que vão surgindo tanto em consulta como fora dela e que possa tentar, pronto, e que tente esclarecer ao máximo as questões que vão surgindo. Podemos começar? Sim, sim. Ora então. Primeiro faz-me sentido tentar fazer uma apresentação do que é de facto o que é sexualidade, o que é que nós estamos a falar, estamos falando de sexualidade. Pronto, a OMS já tem uma definição de 92, portanto já algo antiga, mas que eu acho que é muito completa, que define a sexualidade como uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, intimidade, ternura e que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados e que influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e por isso, e isto muito importante, influencia também a nossa saúde física e mental. O que é então a saúde sexual? A saúde sexual hoje é amplamente entendida como um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade e não engloba apenas aspectos da saúde reprodutiva, isto é, engloba a possibilidade de termos uma vida sexual agradável e segura, livre de coerção, de discriminação e violência. Como é que se define então, ou como é que se caracteriza a resposta sexual humana? Ao longo do tempo, vários investigadores desta área foram tentar, no fundo, classificar aquilo que é a resposta sexual humana normal. Se calhar o exemplo mais conhecido é deste grupo de investigadores Masters and Johnson, que nos anos 60 desenvolveram então uma teoria daquilo, ou explicaram o que é que seria a resposta sexual humana, tendo então uns gráficos ilustrativos do que é que seria então a resposta dita normal, portanto com uma fase de excitação, de platô, de orgasmo e de resolução. Nas mulheres a fase de resolução é um bocadinho diferente que a dos homens, como podem ver aqui neste gráfico. Um bocadinho mais tarde, nos anos 70, a investigadora Ellen Kaplan fez um modelo trifásico, porque achou que o primeiro não estava muito completo e que inclui aqui uma questão que eu acho que é extremamente importante mesmo para esta apresentação, que é a questão do desejo, não é? Antes da excitação, o componente do desejo também é muito importante. Agora, mais recentemente, nos anos 2000, Rosemary Basson, ou Basson, fez portanto, um algoritmo um bocadinho diferente, mais dedicado à resposta sexual feminina, porque achou que as outras também ficavam um bocadinho aquém para explicar a complexidade daquilo que é a resposta sexual feminina, sobretudo nesta questão do desejo sexual não ser necessariamente espontâneo, isto é, não é espontâneo, pode às vezes surgir em resposta a um estímulo, seja ele tátil, seja ele na interação com o parceiro. Pronto. Falando um bocadinho daquilo que é a disfunção sexual. A disfunção sexual, nós temos várias subcategorias daquilo que é a disfunção sexual. Nas mulheres, o DSM-5, que é o nosso manual diagnóstico que nós utilizamos mais frequentemente na psiquiatria, fala, no caso da disfunção sexual feminina, na perturbação do interesse barra excitação sexual feminino, na perturbação do orgasmo e na dor genitopélvica ou penetração. No caso dos homens, falamos então de um desejo sexual hipoativo masculino, da disfunção erétil e das perturbações de ejaculação prematura ou retardada.
em ambos os sexos. Podemos falar de disfunção sexual induzida por uma substância ou por um medicamento, que é também um fator importante que vem aqui para a nossa apresentação. Então, quais são, assim, as questões mais frequentemente ligadas à disfunção sexual na fibromialgia? Temos a dor, a rigidez e tensão musculares, a fadiga, a insónia, a ansiedade e a depressão que podem surgir concomitantemente a quadros de fibromialgia, o stress, tanto em relação à doença como em relação ao estado psicopatológico da pessoa, as dificuldades na concentração, que são também frequentemente associadas a estes quadros, aos efeitos laterais da medicação, seja ela analgésica, seja ela antidepressiva, que pode condicionar algum efeito adverso em relação à sexualidade, nomeadamente os antidepressivos, que são utilizados como coadjuvantes na dor, podem causar efeitos laterais condicionando disfunção sexual até em vários níveis da resposta sexual. E depois questões mais relacionadas com a autoestima, com a imagem, o nosso autoconceito, que pode estar diminuído pela perda de funcionalidade associada à doença, pelo estigma, e também por questões mais relacionadas com a interação com o parceiro, né? Tendo mais condicionantes, problemas relacionais podem surgir que de certa forma também contribuem para que a nossa vida sexual não seja... E geralmente ligados ao estigma, é assim uma pescadinha de rabo na boca, porque lá está, nem toda a gente, seja parceiros, familiares, amigos, aceitam ou compreendem, mas compreendem o que é alguém ter uma doença crónica, ainda mais quando é invisível, e isso tem uma conotação muito grande nas relações, um peso enorme mesmo. Exatamente, e pronto, no fundo todos estes fatores se interligam, não é? Porque alguns são aqueles sintomas clássicos da fibromialgia, né, que estão descritos, e que outros são questões mais do funcionamento global da pessoa, não é? E de que forma é que a doença condiciona o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, a forma como nos relacionamos connosco e com o outro. Exato. Há então uma sobreposição de fatores físicos, seja a dor, a rigidez muscular, etc., com fatores mais do foro emocional, com fatores da relação com o outro. Pronto, no fundo é uma questão bastante complexa em que estas questões interlaçam-se e que muitas vezes a disfunção não vem de um fator, mas sim de uma conjugação de fatores. Okay. E nós tentamos compreender o paciente como um todo e não só a doença. Okay? Sim, isso faz muito sentido mesmo. E assim é que deveria de ser, sempre. Sim. Ora então, portanto, maior parte das pessoas diagnosticadas com fibromialgia são de sexo feminino, não é? Podem ser até 9 vezes mais frequente o diagnóstico no sexo feminino do que no masculino. Portanto, a maior parte da informação que existe de facto é dirigida às mulheres, não é? Por este sentido. O que é mais frequentemente relatado em termos de sexualidade na fibromialgia? É de facto a perda de desejo, a lubrificação, as dificuldades em atingir o orgasmo, a dor e a falta de satisfação sexual. Pronto. O medo da dor ou do agravamento da dor é uma preocupação muitas vezes relatada também. Isto é, será que se eu tiver uma relação sexual me vai doer? Ou será que eu depois... ou vai ficar pior a dor que já tenho? Ou será que eu depois da relação sexual vou ter mais dor? Pronto, e isso muitas vezes é um fator limitante no início de uma atividade sexual. E esta questão da autoimagem e da autoestima. O medo de sentimento sexual, de estar condicionado pela doença, de ser definido pela doença, de se tornar menos atraente, pelo sofrimento inerente que vive e também, como a Joana disse, pelo estigma associado a ter uma dor que é invisível. Exato, eu acho que aqui esta parte da autoestima, acho que é se calhar o ponto focal aqui, e o medo. Acho que sim. Okay. Passando agora ao sexo masculino, há de facto poucos estudos porque a prevalência dos casos é menor, pelo menos aqueles que eu encontrei. O que falam mais
em termos de que fatores é que são mais importantes na função sexual, mais do que os fatores psicológicos que nós falamos agora. São questões mais relacionadas com a dor, não é? Com a dor generalizada, com o comprometimento da qualidade de vida e com o avançar da idade. Portanto, não são preocupações tão do foro dito psicológico, né? Da autoimagem ou da autoconfiança, mas sim questões mais relacionadas de facto com a dor e com a funcionalidade. A disfunção sexual nos homens, no entanto, parece ser um problema significativo e também necessário discutir no contexto de consulta médica, mas também já falaremos disso um bocadinho mais à frente. Pronto. Em relação ao parceiro ou parceira, é aquilo que de facto também não está assim amplamente, não se fala pelo menos na comunicação social, não encontrei assim nada de muito falado, de facto fala-se muito no impacto na mulher e no casal, mas no parceiro, de facto, pronto, qual é a perspectiva do parceiro, não é? Nesta questão. É evidente que a fibromialgia obriga o casal a adaptar-se a uma nova forma de intimidade. Pretende-se que os parceiros de mulheres com fibromialgia compreendam o problema e sejam parte ativa na resolução do mesmo. Podem surgir sentimentos de frustração ou pelo medo de poder até magoar ou até na recusa, não é? Em ter algum contacto íntimo por parte da parceira, pelos medos que possa vir a ter. Portanto, pretende-se também estimular da parte do parceiro que crie novas formas de suscitar desejo, que tentem minimizar o desconforto e que encorajem a criatividade na relação sexual. Isto é, que não seja uma atividade standardizada e que se procura adaptar às necessidades da parceira. Portanto, um reforço na melhoria da intimidade, o contacto pele a pele, experimentar posições sexuais diferentes que sejam menos dolorosas para a parceira são muito importantes, mas para isso também é necessário que a pessoa seja informada e aconselhada muitas vezes por técnicos especializados, porque é difícil nós acedermos a esta informação e muitas vezes há muitas dúvidas que podem surgir e também um medo associado a perguntar, mas que deve ser estimulado tanto por parte dos técnicos de saúde como por parte dos parceiros a procurar informação. Okay? No fundo, trabalhar no sentido de apoiar a parceira. Acho que aqui o importante é a comunicação entre ambos, independentemente de haver doença ou não, mas principalmente havendo uma doença, acho que é necessário falar, olha, hoje dói-me assim, quero de certa maneira, ou não estou bem para aquela posição. Acho que comunicação é a base de tudo para que, pronto, se tenha uma vida sexual mais ativa, mais prazerosa também. Já temos a doença que deu os seus problemas. Acho que aí é a base de tudo. Vejam. Aliás, a comunicação entre o casal é claro, essencial em muitos aspectos da vida do casal, não é? Portanto, a fibromialgia não é exceção. Exato. E sobretudo em questões que são tão disruptivas da nossa funcionalidade, da vivência com o corpo e com a capacidade de nos relacionarmos de uma forma íntima, não é? Portanto, o comunicar o desconforto, o perguntar como é que a pessoa se está a sentir, isto são questões de extrema importância e que tem que haver abertura e cumplicidade nesse sentido, não é? Exato. E que tem que ser estimulada essa abertura, essa cumplicidade, não é? Pronto. Eu tenho aqui algumas soluções para alguns dos problemas. É evidente que isto não é uma panaceia, mas são pequenas sugestões que podem ajudar um bocadinho de mudanças de hábitos e pequenas dicas que podem melhorar um bocadinho relacionado a problemas específicos. Portanto, em relação à dor, portanto, na questão da dor nós podemos utilizar de facto fármacos analgésicos, que são prescritos pelo médico assistente da pessoa e que podem ter alguns efeitos laterais, nomeadamente alguns analgésicos podem condicionar a sonolência, portanto é preciso ter algum cuidado com isso, por isso deve ser discutido abertamente com o médico assistente.
Há alguns relatos da aplicação do calor úmido, de realização de banhos quentes previamente à atividade sexual para relaxar a musculatura, para aumentar a circulação sanguínea no local, diminuindo também a rigidez. Pode dar algum alívio temporário, previamente, tanto a uma relação sexual como a qualquer atividade física, e diminuir também os espasmos e a inflamação. Rever a posologia dos fármacos também pode ser importante por parte do médico. Se uma pessoa está a fazer um antidepressivo, perceber qual é aquele que tem o melhor perfil de efeitos laterais em relação a esta questão, se faz sentido fazer alguma alteração na dose ou mudar mesmo o fármaco em questão. E depois há também terapias hormonais que podem aumentar a libido e o uso de lubrificantes para diminuir a secura vaginal, que podem ser prescritos num contexto, num setting médico, e que devem ser perguntadas ao ginecologista assistente, ok? As rotinas, o estabelecimento de rotinas saudáveis é muito importante porque toca em vários pontos que nós estivemos aqui a falar, na questão da gestão do stress, para controle sintomático, para melhorar a qualidade de vida e melhorar a libido, nomeadamente o exercício físico adaptado à situação, técnicas de relaxamento, dormir bem e alimentar-se bem. Parecem tarefas relativamente simples, mas que são muito importantes para uma melhoria de qualidade de vida. Não esquecer também que tanto o exercício físico como a atividade sexual liberta endorfinas, portanto as endorfinas são substâncias que nos dão uma sensação de bem-estar e relaxamento. Relativamente ao tratamento de comorbilidades, portanto, nós temos, é importante reconhecer os sinais de ansiedade, de depressão, o surgimento de insónia, estarmos atentos a estas questões, porque não só a fibromialgia pode ter impacto na sexualidade, mas a ansiedade e a depressão em si e a insónia terem também um impacto direto na nossa intimidade. Sim, o sono é daquelas coisas que está mesmo muito afetado. É do que as pessoas se queixam mais, é do sono, da pobre qualidade de sono. Esta parte aqui acho que é o pior, é mesmo o sono. E de facto uma boa qualidade de sono depois também acaba por Ajudar no resto. Ajudar no resto, exatamente. Depois temos as questões mais relacionadas com mudanças de hábitos, isto é, por exemplo, ter a abertura e conversar com o parceiro no sentido de experimentar novas posições sexuais que aliviem a dor nas costas, ou usar almofadas de apoio que ajudem a estar numa posição mais confortável e de certa forma também aliviando esta dor, também estarmos mais disponíveis para sentir outras coisas, não é? Experimentar, ou se for difícil de penetração, explorar também outros tipos de atividade sexual que não envolvam a penetração e que não sejam dolorosas naquele momento, e se tolerável, incentivar o uso de massagens para a melhoria da dor e até para ter uma interação física mais próxima com o parceiro, que não seja necessariamente sexual, mas que reforce também a intimidade. Pronto. Falando da relação com o parceiro ou com a parceira, há um bocadinho a Joana falou nesta questão da comunicação. A comunicação deve ser aberta, clara e sem preconceitos. Devemos falar dos nossos problemas, dos nossos medos, das necessidades de cada um. Isto deve ser muito estimulado entre o casal e faz parte das rotinas de um casal saudável, portanto, não é? E que devem ser estimulados em qualquer situação. Também é importante terem tempo a sós. Muitas vezes as vicissitudes da vida fazem com que não haja muito tempo, as nossas tarefas, o dia-a-dia, não só questões relacionadas com a doença, mas mesmo questões do ritmo do dia-a-dia e dos filhos ou das circunstâncias laborais. O tempo a sós é muito importante em casal
para reforçar a intimidade, não é? E para fazerem coisas novas, para poderem diversificar também as atividades, arranjar novas formas de convívio, descobrirem atividades prazerosas que não são diretamente eróticas, mas que reforçam um vínculo que existe e que com esse vínculo reforçado e com o reforço da confiança pode haver um maior à vontade para discutir até algumas questões mais difíceis e que leva também a um desenvolvimento de uma intimidade saudável e de uma vida sexual, por consequência, mais saudável. Faz sentido, claro. Pronto. O que é importante reter? Que de facto a fibromialgia ainda não tem cura, mas tal não é sinónimo da ausência de intimidade e prazer sexual. A atividade sexual é uma das partes integrais da intimidade e do amor, uma das, exclusivamente, e com conhecimento sobre o tema, paciência, abordagem para explorar diferentes abordagens da intimidade, abertura para explorar diferentes abordagens com um parceiro apoiante, é possível a melhoria da função sexual e, consequentemente, da qualidade de vida. Claro, eu acho que essa primeira frase, que a fibromialgia não impede, digamos assim, ou não é o sinónimo da ausência de intimidade, acho que isso é uma frase extremamente importante e que está num cartaz bem grande, pendurado lá em casa. Acho que a intimidade, seja ela não só mesmo a nível sexual, mas de relacionamento, mesmo com amigos e tudo mais, já às vezes a doença não é que nos tire isso, ou nós... eu acho que é o medo. O medo de ficar pior, o medo de sentir mais dor, etc. Acho que aqui é isso tudo, mas isso acho que é muito importante, essa frase. Sim, sem dúvida. E também não nos deixarmos condicionar pelo medo de ficar pior ou de ter uma crise enquanto estamos a fazer uma atividade social, seja qual ela for, não é? Porque acabamos por perder depois aquilo que nos deixa mais confortáveis psicologicamente e, por conseguinte, também temos uma qualidade de vida melhor quando nós vivemos e experienciamos outras coisas que não tenham a ver com a doença e que não deixar, no fundo, que a doença nos defina, não é? Claro, é isso mesmo. Pronto. É de facto importante falarem com o clínico sobre opções terapêuticas que ajudem na função sexual ou que afetem em menor grau. E então o mais importante é sensibilizar os clínicos para abordarem este tema nas consultas e de uma forma livre de preconceitos. Sim, acho que é algo que os próprios doentes não abordam, talvez por medo ou porque acham que se calhar não é uma parte tão importante, porque acham que o mais importante é aliviar o sofrimento, e concordo. Mas isso também faz parte da nossa vida, né? E também há outra parte que os clínicos também não abordam este tema. Eu, no meu caso, por exemplo, só falo isto com a minha ginecologista, mais ninguém me pergunta, médico de família, etc., como é que eu estou neste nível, e se calhar até me podiam ajudar. Por acaso tenho uma ginecologista que é espetacular e sinto-me confortável com ela para falar sobre tudo e mais alguma coisa. Mas acho que é muito importante os clínicos falarem sobre isto, mesmo que seja o reumatologista, o médico de família, não importa. Acho que com o conjunto de todos, com esse até ajuste de medicação, por exemplo, pode ajudar nessa parte. Exatamente. Isso, por exemplo, pode depender do reumatologista só. Sim, e de facto, sobretudo em questões de saúde que é conhecida haver alguma dificuldade neste foro, deve ser questionada esta parte também. Muitas vezes não é considerado prioritário ou não há... Exato, acho que é isso. Não é considerado prioritário. Porque lá está, acho que o prioritário é o que eu disse, é o alívio do sofrimento, da dor, etc., para poder ter uma vida normal. E concordo, isso tem que ser o prioritário. Mas isto também faz parte de uma vida normal. É daquelas coisas, é como o exercício físico, lá está, é daquelas coisas que deviam de ser trabalhadas. É uma questão de qualidade de vida. Sim. Sim. Pronto. Eu deixei aqui alguns links úteis, alguns artigos médicos e não médicos que podem consultar.
porque acho que podem também ter mais algumas questões respondidas. Ok, muito obrigada pela apresentação. É. Agora temos aqui também algumas questões que uns doentes nos enviaram. Uhum. Se calhar vamos começar aqui pelo que alguém questiona se a vida sexual se vai degradando ao longo do tempo. Isto se calhar, não sei, se calhar no contexto de uma pessoa dita normal, entre aspas, Uhum. e de uma pessoa com doença, neste caso com fibromialgia. Ok. Portanto, a sexualidade ganha. Pronto, a atividade sexual de facto pode modificar-se, eu não gosto de dizer deteriorar-se, mas modificar-se ao longo da vida da pessoa com o processo do envelhecimento, o que não significa que uma pessoa em todas as idades não possa ter um nível de satisfação adequado à sua, à sua situação. Portanto, não é suposto as pessoas com a idade ou com a doença deixarem de usufruir da sua sexualidade, ok? E é isso que também temos que trabalhar para esclarecer, porque de facto há um bocadinho aquela ideia de com o avançar de idade que é uma não questão e que só os jovens é que têm direito a terem uma vida sexual prazerosa ou satisfatória. E de facto algumas limitações físicas podem fazer com que mude o tipo de interação sexual, mas isso não significa que uma pessoa não possa ter uma vida sexual plena em todas as fases de vida, não é? Nas fases mais avançadas. Ok. Concordo. Agora, a seguinte, então. Se durante as crises de fibromialgia é benéfico fazer amor? Ok. Isso é uma pergunta que se por um lado, durante uma crise, a dor pode tornar muito difícil de começar o ato sexual e pode ser dolorosa. Estas estratégias todas que estivemos aqui a falar podem diminuir a dor e a tensão e a rigidez muscular e os espasmos de forma a poder ter uma relação sexual prazerosa. Sim. A libertação das tais endorfinas que falamos também pode contribuir para uma sensação de bem-estar e relaxamento pós-relação sexual que também melhora as queixas, não é? Portanto, Ok. penso que responde assim à pergunta, sim. Sim. E se calhar aqui interliga, que é as hormonas libertadas durante o sexo ajudam a aliviar as crises de fibromialgia. Exatamente, no sentido da sensação de bem-estar e do relaxamento muscular. Uhum. Ok, doutora, pronto, foi só estas questões que nos enviaram. Muito obrigada a todos que contribuíram. Mais uma vez, obrigada, doutora Irina, por esta apresentação, que acho que foi bastante esclarecedora. Claro que aqui é importante deixar claro que cada caso é um caso e convém falarem com o médico assistente, médico de família, reumatologia, ginecologia, principalmente, para questões mais específicas. Exatamente, sim. E pronto, é deixar acabar com a mensagem que fibromialgia não é sinónimo de ausência de intimidade. Agora fiquei com essa frase. E penso que é a questão fulcral nesta apresentação. Aquilo que eu queria passar como ideia principal é essa, é de facto, não é, a fibromialgia não é sinónimo de deixar de ter intimidade, de deixar de ter uma vida sexual prazerosa. Podem ser necessários alguns ajustes, toda a gente é diferente e por isso é que também devem falar com o médico assistente das dificuldades que têm para que seja estabelecido um plano que se ajuste à situação particular do paciente. Pronto. Embora eu consiga compreender que seja difícil falar destas questões num setting clínico e que muitas vezes sentimos que, como não é aquilo que nos traz à consulta, que temos dificuldade em expor esta questão ao médico, mas o médico tem formação para perceber isso e isto deve ser abordado se há uma dificuldade que está presente na vossa vida. Claro, lá está. Comunicação, seja ela com o parceiro, com o médico. Médico, seja com quem for, exatamente. Ok, doutora, não sei se tem mais alguma dica final que gostaria de dar, alguma coisa? Eu penso que no fundo era esta mensagem que eu queria passar, era
do que acabei de dizer, não é? Da questão de que não significa, que isto não significa que esta questão da atividade sexual não para por termos uma doença e sobretudo nestas questões da dor crónica, é o que nós estamos a falar agora, e que é de facto expor ao clínico as dificuldades que se têm em todos os âmbitos da nossa vida, todas as dimensões que temos, e a sexual é uma delas e é muito importante. Claro. Ok, doutora, muito obrigada. Muito obrigada por tocar neste tema sensível e que também é tabu um pouco entre os doentes. Obrigada. Tudo bom e até uma próxima. Obrigada. Obrigada.